Para esse quadrado, pessoal, eu estarei fazendo aqui como se fosse uma casa, o esboço de uma casa com dimensões, ok? Então, vou pensar o desenho aqui da seguinte forma. Vou pegar 1/3 da altura, separado na parte superior, e vou fazer aqui um pequeno X. Esse pequeno X, ele serve para você achar um centro, ok? Achando esse centro na vertical, você vai ter aqui um topo e vai ter 3 pontos. Esses 3 pontos aqui, eles podem ser a determinação da parte da frente da minha casa, ok? Então, feito isso, e isso aqui, você já vai ter um pouquinho mais a ideia do que seria a frente de uma casa. E agora eu preciso de uma linha do horizonte, que seria a linha para a altura do olhar do observador. Preciso de um ponto de fuga para mim poder ligar os vértices a esse ponto. Assim eu vou obter uma certa dimensão. Então, ligando os pontos, ou seja, os vértices da casa, eu vou em direção ao ponto de fuga e depois eu determino um limite, tanto na vertical quanto na inclinada. Então, a inclinada tem que ser paralela, a vertical também tem que ser paralela. Ok? Ó. Então, essa casa fica mais ou menos com esse aspecto. Aí eu posso trabalhar aqui o formato de uma porta, parte da frente. Posso marcar uma altura lateral da posição da janela, direcionar também para o ponto de fuga e obter aqui uma janela em perspectiva. Posso até fazer mais uma janela intuitivamente, colocando aí as distâncias, e vai surgir aí uma casa com uma dimensão. No Cartoon é interessante a gente sempre ir arredondando tudo que for quadrado demais. Então aqui ele está com um aspecto muito quadradão. Conforme eu vou definindo o objeto, deixa eu só apontar um pouquinho mais meu lápis aqui. Conforme eu for definindo o objeto, eu posso estar transformando ele um pouquinho mais para cartoon, deixando mais arredondada a parte da base. Deixa eu girar um pouquinho a folha aqui. Deixa eu também proteger aqui para mim não borrar o desenho. Aqui na parte de baixo também. Nos cantos arredondar, tá? Na parte do topo posso já ir tentando trabalhar com linhas duplas para mim poder estar dando uma dimensão para o teto, pelo menos na parte da frente, e aqui também desse lado com linhas duplas para dar uma certa dimensão para a casa, ok? Na porta posso fazer arredondada também para ficar mais bonito. E os detalhes de maçaneta, esses detalhes assim, fazer bem estilizado para ficar legal. Parte da parede lateral, da profundidade, deixo arredondado também. E agora a parte do teto. A parte do teto é a parte mais chatinha que tem que tomar cuidado. Então deixa eu só mostrar aqui. Essa linha aqui do topo, ela vai em direção a esse ponto de fuga. Você pode estar usando uma régua. Coloca ela aqui. E direciona somente o espaço que você vai precisar para você conseguir fechar aqui na casa, ok? Parte da base é a mesma coisa. Direciono para cá até
juntar aqui, aí concluiu. Aqui eu vou trabalhar uma dimensão. E a parte do teto aqui, observa que ele praticamente não aparece, né? Eu tinha feito à mão, mas fazendo com régua ele não vai aparecer muito. Bem pouquinho mesmo. Então, observa a forma da casa. E por fim, coloco aqui a linha do horizonte que eu vou precisar. Deixa eu só colocar aqui certinho. Linha do horizonte. Seria a altura do olhar do observador. Vou deixar um pouquinho mais arredondada a forma das janelas. Observa que essa forma de casa ficou bem simples, mas já é algo a se pensar, ok? Então, sempre que tiver dúvida, dê uma reobservada no exemplo. Claro que na parte de cenário eu estarei mostrando isso, mas aqui você já pode estar treinando também dimensões de formas. Pode fazer uma caixa, pode fazer uma casa, do jeito que eu fiz aqui. Pode colocar até um cenário de fundos, caso você quiser. Marcar a forma aqui de umas montanhas. Pode fazer direto. Preencher com rachuras para dar um pouco de dimensão. Pois é uma coisa assim, não muito complexa, mas que já dá um certo desgaste mental, porque o aluno ele precisa ter uma percepção visual bem coerente para que essa casa aqui fique legal, tá? Então vamos supor que se eu queira ainda colocar aqui, por fim, o formato de um arbusto, você pode fazer a forma de um arbusto aqui na frente. E se quiser colocar uma árvore também, você pode colocar uma árvore aqui, somente sinalizando com uma linha na vertical e a forma da copa, ok? Então, comumente eu deixo essas orientações e o resto eu faço de uma maneira intuitiva, justamente porque os primeiros treinos que a gente fez nos proporcionou o quê? Inicialmente foi uma criação controlada. Essa também foi uma criação controlada. Isso aqui já foi uma criação um pouquinho mais pensada, com geometria, uso de objetos artificiais como régua, gabarito. Isso aqui já foi uma coisa mais natural, porém, uma coisa do cotidiano da pessoa. Isso já é uma coisa mais lógica nessa árvore aqui. Então, tudo que eu estou ensinando, ela tem uma ligação. Ou seja, tudo que você precisa fazer para você ir desenvolvendo a sua criatividade, eu estou fazendo aqui nessa folha e depois a gente vai trabalhar com padrões. Então, ó, observa, a forma está aqui, basta fazer um arbusto um pouquinho deformado, paralelo à casa, aqui, e preencher. Então, esses preenchimentos que a gente vai fazendo, conforme a gente vai treinando no curso, esses preenchimentos também são treinos lógicos que ajudam muito o aluno a ter uma sensação de próximo, longe, coerente, incoerente. Então, todos os treinos de rachuras, de preenchimentos e simplificações, eles vão transmitir uma sensação aqui. Uma última dica para esse vídeo seria a sombra projetada do objeto no chão. Então, cada objeto projeta um tipo de sombra, você pode estar pensando ela, como é um desenho simples, basta você colocar de um lado e você já vai ter uma noção de projeção da sombra do objeto aqui. Então, isso aqui seria a sombra própria, isso aqui seria a projeção da sombra. Provavelmente a luz está para cá, beleza? Mas fica
até aqui as dicas para esse vídeo, ok?